mas o horário que você acabou tendo para fazer essa tarefa é um horário que você já está mega cansado, que você já passou por muito estresse. Além desse estresse impactar na sua atenção, vai ser muito mais difícil você prestar atenção nessa tarefa, aumenta em muito a probabilidade de você cair em algum outro hábito. Porque pensa assim, se você não consegue prestar atenção, o sistema que sobra é o sistema do hábito, que é automático. Por quê? Porque ele é mais fácil. E se você já está cansado, você tende a fazer algo que é mais fácil. E o que é um hábito que a maioria de nós temos, por exemplo, por causa do contexto que a gente vive, é o hábito de procrastinar em redes sociais. Olá, pessoas. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre rotina, hábitos e estresse. A principal ideia que eu quero passar hoje é que tarefas difíceis ficam mais difíceis em momentos de estresse, em momentos de cansaço. Aí você pode pensar, pô, mas isso é meio óbvio, né? Horas. É óbvio que é melhor eu fazer algo difícil quando eu tô bem, quando eu tô descansado. Por mais que esse seja até uma ideia, um conhecimento meio lógico e do senso comum, às vezes é algo que a gente deixa passar na hora de planejar a nossa rotina. Vou tentar entrar em mais detalhes aqui agora. É óbvio que no nosso dia a dia a gente sempre tem várias tarefas que a gente precisa fazer na nossa rotina. Algumas tarefas a gente consegue controlar mais, a gente tem a opção de escolher data de entrega, o horário que a gente vai fazer e tudo mais. Outras tarefas não. Outras tarefas, essa questão do controle é um pouco mais restrita, a gente não tem tanto controle assim. A ideia é a gente justamente usar essas poucas coisas que a gente tem controle, considerando que a maioria, geralmente quase sempre das coisas a gente não consegue controlar, é algo que é imposto, a gente é imposto à nossa rotina, mas essas poucas coisas que a gente tem controle, a ideia é usar esse controle ao nosso favor, de uma forma que favoreça a gente, que seja mais eficiente a nossa rotina, certo? Para o nosso objetivo, seja ele qual for. Agora, saindo um pouquinho da rotina e entrando um pouquinho em hábito, depois eu volto em rotina. O que é uma vantagem de um hábito? O que é algo que é habitual para a gente? Geralmente é algo que é automático e uma das características disso ser automático é que tem um custo menor, é mais fácil, é mais tranquilo de fazer, geralmente é mais eficiente. Você faz algo que é um hábito sem tanto esforço, principalmente em comparação a tarefas que exigem, por exemplo, foco, que exigem muita atenção, reflexão e autocontrole. Se for comparar algo que é habitual, que é algo mais automático, isso aqui é mais fácil em comparação a isso no sentido de esforço, certo? Esforço atencional. Você faz literalmente no automático. Ao mesmo tempo que essa característica do hábito é uma vantagem, ela também pode ser um risco. Como assim essa característica do hábito pode ser um risco? Porque nem sempre todos os hábitos são bons no sentido de ajudarem a gente em uma determinada situação. Como assim? Por exemplo, se você tem uma tarefa para fazer que é uma tarefa que exige autocontrole, é uma tarefa que exige atenção e reflexão, você não pode fazer ela no automático. Mas o horário que você acabou tendo para fazer essa tarefa é um horário que você já está mega cansado, que você já passou por muito estresse. Além desse estresse impactar na sua atenção, vai ser muito mais difícil você prestar atenção nessa tarefa, aumenta em muito a probabilidade de você cair em algum outro hábito. Porque pensa assim, se você não consegue prestar atenção, o sistema que sobra é o sistema do hábito, que é automático. Por quê? Porque ele é mais fácil. E se você já está cansado, você tende a fazer algo que é mais fácil. E o que é um hábito que a maioria de nós temos, por exemplo, por causa do contexto que a gente vive, é o hábito de procrastinar em redes sociais. E isso pode muito bem acontecer. É um hábito que muitas pessoas têm. E uma situação que você tem uma tarefa que você tem que prestar atenção, que exige foco e você já está cansado, a probabilidade, por exemplo, se o celular estiver do teu lado, de você cair na procrastinação e ficar ali rolando Reels, rolando TikTok, ou seja lá o que for na rede social, vendo vídeo no YouTube, é muito alta. Então o hábito tem essa dualidade. Depender da tarefa, ele pode ser muito útil na rotina, porque você faz as coisas do modo automático, e isso tem um custo menor, isso não vai te cansar tanto. Mas também pode dificultar se for uma tarefa que você precisa prestar atenção e você já está cansado. Hábitos, entre aspas, ruins vão competir com a sua atenção e vai ser muito mais difícil realizar aquela tarefa, né? Agora, voltando para a rotina.
Eu sei que isso aqui, eu tô falando teoricamente o que que seria melhor. Melhor fazer essas tarefas que exigem atenção em horário que você esteja descansado, em horário que a sua atenção já não está mais esgotada, em horário que você já não passou por muito estresse, mas é óbvio que na vida real não é tão tranquilo assim. Na vida real, a nossa rotina não é totalmente controlada simplesmente pelo que a gente deseja, certo? Nem sempre, talvez a maioria das vezes, você não vai conseguir reservar esse melhor horário ideal para as tarefas mais difíceis, certo? Geralmente o horário que sobra vai ser, por exemplo, o horário do final do dia, onde o cansaço vai estar presente para você conseguir realizar qualquer, qualquer que seja a tarefa. Às vezes pode ser uma tarefa que é mais automática, às vezes vai ser uma tarefa que exige atenção e vai ser mais difícil realizar essa tarefa. Por mais que essa seja a realidade da maioria das pessoas, da maioria das situações, essa informação ainda é útil como ferramenta. Como assim essa informação ainda é útil como ferramenta? Veja, antes você saber qual opção vai ser mais útil e melhor para você, mesmo que no momento essa opção não esteja disponível, do que quando chega um momento em que você tem as duas opções disponíveis, mas você faz a escolha que teoricamente é pior para você, vai ser mais difícil para você por falta de informação. Então, você tendo essa informação nesse momento, abre possibilidades de escolha para quando essas opções forem disponíveis. Quando for disponível você escolher um horário melhor para uma tarefa difícil, agora você tem a informação de qual horário é o melhor. Talvez antes você não soubesse que esse horário seria melhor, seria mais fácil, seria mais tranquilo, e um outro horário seria muito prejudicial, muito mais desgastante, muito mais difícil para você realizar uma tarefa. Então, era essa a ideia que eu queria passar hoje. Pensem no horário e quais são as tarefas que vocês precisam fazer durante o dia. Se for possível, planeje de acordo com o que facilita a sua rotina. Se não for possível, ok, pelo menos agora você tem essa informação para poder usar ela quando isso for possível, né? Qualquer coisa deixem feedback, dúvidas e comentários aí. E até mais, pessoas.